Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eliane Rodrigues Belloni, RU 343561, graduanda em Formação Pedagógica em Pedagogia, relatório de estágio supervisionado híbrido extensão, formato educação infantil. Neste relatório de estágio supervisionado, apresentado para o curso da Uninter, Faculdade Uninter, Formação Pedagógica em Pedagogia, irei apresentar para vocês sobre o desenvolvimento, formato, introdução, em relação aos objetivos que se levam ao uso da tecnologia lúdica e assertiva para a educação infantil. Neste presente trabalho, será apresentado de forma sucinta esses objetivos que levam à condição favorável desse uso dessas tecnologias lúdicas e assertivas para o ensinamento e aprendizado na faixa etária até 5 anos de idade, conhecendo, entendendo e demonstrando seu contexto, realidades e praticidades para a educação infantil. Através do curso de formação pedagógica em pedagogia, feito em parceria com o Polo de Apoio aqui da unidade de Niterói, Rio de Janeiro, na modalidade da unidade curricular de extensão de estágio supervisionado para educação infantil, será abordado o tema do uso dessas tecnologias nas escolas de forma híbrida, presencial e virtual, mesmo em momentos de questão da pandemia ou pós-pandemia. O polo, ele fica centralizado, né? Centralizado em uma das vias mais movimentadas daqui de Niterói, né, do Rio de Janeiro. Estima-se uma população de 516 mil pessoas, mais ou menos, e os estudos apresentados pelo IBGE durante o período de 2020 para 2021 entende-se que mais ou menos 97% das crianças da idade entre 3 e 14 anos estão em nível de escolaridade do ensino regular. Então, essa informação é de grande importância, de grande valia, pois o polo ele se apresenta numa região, né, nesta região que é muito bem localizado, sendo de grande relevância para esse projeto que será apresentado, porque existe essa população centralizada que necessita de uma atenção especial em relação ao desenvolvimento da sua aprendizagem. A gente sabe que existem aqui na região creches e escolas públicas e também privadas, tanto de ensino fundamental, regular, médio, mas também educação infantil. E isso pode prevalecer como um cunho social e fazer parcerias utilizando esses objetivos como formas de melhoria e aperfeiçoamento do ensino. Então, os objetivos que serão apresentados serão ali de uma forma a utilizar essas tecnologias de forma lúdica e assertiva, conhecer e demonstrar as diversas ferramentas como possibilidades de trabalho variados para a educação, entender e demonstrar a aplicabilidade da tecnologia em contextos usuais do dia a dia dos educadores, mas também dos gestores educacionais. Então, serão apresentados como temas também de fase introdutória ou complementar a esse contexto, que são os avanços da tecnologia, né, que vem se demonstrando, né, no percurso, né, nesse tempo específico, modalidades usuais da tecnologia que podem ser utilizadas em diferentes contextos e por que da sua importância para os estudos focados na atualidade, mas principalmente na educação infantil. Tá? Então, o desenvolvimento do trabalho como estado da arte, né? Entendeu-se que a educação ela é fundamental para que uma sociedade ou até mesmo uma comunidade se estruture e se desenvolva. Atualmente, em condições pós-pandemia, mesmo com todos os cuidados de higiene, para que as crianças, né, as crianças principalmente, possam retornar a esse novo normal escolar, não há como pensar em processos educativos sem estabelecer uma conexão com essas tecnologias. Então, o uso dessas tecnologias nos diversos ambientes, como por exemplo, podemos utilizar redes sociais, WhatsApp, Telegram e apps de interação para o aprendizado, precisam também ser lúdicos e atrativos para esses discentes. Então, as tecnologias de informação e comunicação, que chamamos como TICs, já faziam parte dessa vivência escolar, tanto para os profissionais quanto para os alunos, ou possuíam ou ainda possuem um grande papel
né, de forma de comunicação e de aprendizado. Então, a gente pode considerar que esse ambiente escolar, principalmente infantil, sofre com algumas influências, pois não lida muito com as tecnologias ágeis, assertivas e lúdicas dentro do ambiente escolar. Mas é importante entender que com a utilização dessa tecnologia de informação e comunicação, como recurso pedagógico, né? Isso é uma grande importância, né? E traz aí como um grande desafio dentro da nossa atualidade. Então, através dessa pesquisa do estado da arte, verificou-se que esse uso dessas tecnologias podemos, né, utilizá-las ali como estratégias pedagógicas, sim, dentro do auxílio do ensino e aprendizagem da educação infantil. Então, foi utilizado o mapeamento de várias literaturas de artigos científicos e também dissertações localizadas em sites, principalmente em Google acadêmico, e foram acessados aí usando alguns descritores, ou seja, alguns descritivos, como tecnologias lúdicas e assertivas na educação infantil, novas tecnologias, avanços da tecnologia focados na educação infantil, e levando em consideração a isso, foram esmiuçados ali, foram colocados como critérios, né, os artigos e dissertações, principalmente focados na língua portuguesa, né, que foram pesquisados entre os períodos de janeiro de 2010 e dezembro de 2020, e que abordasse de forma positiva, de forma assertiva, a utilização dessas tecnologias dentro do formato da educação, principalmente da educação infantil. Quais são essas ferramentas que possibilitam esse trabalho da educação e quais as aplicabilidades em contextos desse dia a dia do educador, né? Seja dentro da escola ou fora da escola, em aulas síncronas ou até mesmo aulas assíncronas, né? Quando o professor está com um aluno em sala de aula, seja na sala física presencial dentro de uma escola ou no formato virtual, né, através de algum tipo de aplicativo que ele possa utilizar pelo smartphone ou pelo computador, mas também de uma forma onde ele não esteja com o aluno presencial ou no formato virtual, mas o aluno tem ali uma forma de desenvolver o seu conhecimento. Então, foram vistos, observados, analisados e chegou-se aos critérios também de algumas exclusões, né? No entendimento daquilo que era escrito através dos artigos, então foram excluídas língua estrangeiras e trabalhos que não abordassem tanto o tema em questão. Então, a busca trouxe, né, apresentou-se aí de uma forma positiva, aonde eu tive mais ou menos 30 trabalhos, podemos dizer assim, que foram aplicados esse tipo de critério e elegibilidade, identificando, esmiuçando, ou seja, detalhando um pouco mais a fundo o tema, né? Não utilizando tanto 30 trabalhos, mas mais ou menos ali entre 10 a 13 artigos que fossem de uma forma objetiva, tá? Foi utilizado também análise imagética, né? Onde tem-se ali a ficha técnica, que foi utilizado um vídeo de forma explícita aquilo que se tem do uso da tecnologia da escola. É um vídeo de 2013, utilizado ali por uma empresa, né? Por uma empresa que é a Univesp TV, aonde ela apresentava algumas palavras-chave, né? Por exemplo, educação, tecnologias inclusivas, tecnologias digitais, tecnologias da educação, tecnologias assertivas, desenvolvimento da educação, inclusão social, tecnologias nas escolas, capacitação dos professores também, né, se tinha esse tipo de informação, educação inclusiva e as suas necessidades, né, quais são as suas necessidades, também as possibilidades desse uso da tecnologia dentro da própria escola. E quais são os benefícios da utilização das tecnologias dentro da escola? Serão apresentados os temas: avanços da tecnologia, educação infantil e sua evolução, modalidades usuais da tecnologia,
porque a importância dos estudos na atualidade focado na educação infantil, desse uso dessas tecnologias, utilizar a tecnologia de forma assertiva e lúdica, conhecer e demonstrar as diversas ferramentas como possibilidade de trabalhos variados para a educação infantil e entender e demonstrar essa aplicabilidade da tecnologia no contexto usual do dia a dia desses educandos. Então, a educação infantil é todo o início, é o fundamento de toda a jornada educacional. Então, é nessa fase que acontece o primeiro contato das crianças com a escola e onde ela começa a interagir com as pessoas fora do seu círculo familiar e comunitário. A importância dessa fase escolar é destacada por especialistas educacionais, podendo impactar toda uma trajetória do aluno, desde a sua educação básica e até mesmo a fase adulta. Então, na Constituição Federal Brasileira de 1988, é assegurado que a educação infantil vem passando por um longo processo de transformações que são indispensáveis para o desenvolvimento das crianças. Essas premissas tem todo um processo educacional, né, principalmente na etapa da escolaridade, deve considerar que a concepção que vincula o educar e o cuidar, tratando-se como parte importante da ludicidade, imaginação e do simbólico para a fase do ensino-aprendizagem. É a partir de 1996 que, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, informa que a educação infantil é constituída como a primeira etapa da educação básica, situando-se no mesmo estágio que o ensino fundamental e o ensino médio. Mas, nas DCNIs, reúne ali princípios, fundamentos, procedimentos para que possam orientar a elaboração, o planejamento, a execução e a avaliação de propostas curriculares da educação infantil. Aliado a esse tipo de princípios, diretrizes, em 2017, é definido na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, que fortalece ali as orientações para as práticas pedagógicas que deliberaram para a aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças. Então, é na BNCC que foi incluída a educação infantil, que é considerado como um passo importante no processo histórico de integração à educação básica. Atendendo a essas crianças de faixa etária entre 0 a 5 anos de idade, a educação infantil no Brasil, ela simplesmente só é obrigatória para essas crianças de 4 a 5 anos de idade, sendo facultativo o ingresso escolar das idades anteriores, embora seja reconhecido na Constituição como direito de todas as crianças e dever do Estado. Tendo as diretrizes curriculares nacionais como alicerce, a BNCC traz o detalhamento de habilidades e competências esperadas para uma formação humana integral a essas crianças. Então, é pela Base Nacional Comum Curricular que as práticas pedagógicas compõem a proposta curricular da educação infantil e devem ter como ênfase norteador as interações e as brincadeiras, mas são elas que possibilitam a aprendizagem, o desenvolvimento e a socialização dessas crianças. Então, é relatado na especificação do código, lá do artigo, né, da BNCC, que a integração durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral dessas crianças. Então, observar essas interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações e a resolução de conflitos e também uma regulação das suas emoções. Isso é descrito na BNCC de 2018, página 37. Tá? Então, considerando esses eixos estruturantes e as práticas pedagógicas, a BNCC determina 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser assegurados a essas crianças. Então, na primeira fase da educação básica, são esses direitos que vão garantir que esses alunos tenham condições de aprender e desenvolver. Quais são eles? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, tais direitos permeiam essas esferas nas quais esses alunos possam construir significados sobre si, sobre os outros, sobre o mundo social, natural, incluir a cultura, a arte e também a tecnologia, né?
então possam desempenhar o seu papel ativo e autônomo dentro de uma sociedade, onde ele pode usar a cultura, a arte e também a tecnologia de uma forma lúdica, de uma forma assertiva, de uma forma positiva. Então, na BNCC propõe ali ainda, né, de uma forma que é uma estrutura, né, tem uma base. Então, ele propõe ainda que a organização pedagógica e curricular para a educação infantil, ela precisa ser considerada esses campos de experiências. Então, o proposto dentro desses campos é acolher as situações e as vivências concretas e cotidianas dessas crianças e os seus saberes, entrelaçando os conhecimentos que fazem parte ali de uma forma que é um patrimônio cultural. Avanços e modalidades dessa tecnologia para a educação infantil. Então, o mundo ele está mudando a cada dia, né, cada instante. A educação precisa acompanhar esse ritmo, né? Essas mudanças e avanços na educação acontecem em ritmo lento. A tecnologia ela vem avançando cada vez mais, né? Então, os acessos às tecnologias trazem variadas formas de aprendizagem. Então, é preciso a gente vencer um medo, né, que a gente vê ainda muito, aceitar o novo, reconhecer que esses são importantes, pontos importantes, né, aliados a esse meio educacional, para uma formação, para a formação e informação dos educandos em tempos novos, né? Pois oferece variadas possibilidades de interação, tanto com a informação que deve ser transformada em conhecimento, tanto do docente, tanto também do discente, ou seja, do aluno. Então, há um grande problema que a gente identifica, que a gente visualiza na área da educação, quanto às tecnologias, é que ainda a maioria dos educadores, eles não se sentem confortáveis e preparados diante dessas tecnologias. Já os discentes, né, já os alunos, já as crianças, podemos dizer assim, muitas vezes conseguem utilizar naturalmente, pois nascem, às vezes, num ambiente favorável a essas tecnologias. Então, com isso, justifica-se que a necessidade de abordar esse tema, o uso da tecnologia, principalmente dentro da educação infantil, de uma forma assertiva e lúdica, né, para desenvolvimento do intelecto, desenvolvimento do conhecimento dessa criança, a gente precisa conhecer, entender e demonstrar a sua relevância, né, a sua importância, a sua relevância dentro do contexto da educação infantil. Entender que educadores e educandos devem acompanhar, devem se apropriar desses avanços tecnológicos, sim, servindo como recursos e possibilidades de trabalhos variados para a educação, de uma forma onde ele tem uma reflexão crítica do papel de educador, buscando sempre sensibilizar o ambiente escolar na mudança do método de aprendizagem, que não é uma única forma existente, né? Só utilizar as tecnologias de forma ali a utilizar, não. Eles também podem utilizar de uma forma aonde eles vão entender que facilitam o ensino, a aprendizagem de educadores para com os educandos, sendo uma forma propulsora, ou seja, impulsionadora para novos conhecimentos e trazer novas ideias, às vezes até novos projetos. Isso facilita muito. Então, o que a gente pode entender como tecnologia, né? A palavra tecnologia, ela vem da onde? Ela vem do grego, né? Vem da palavra do grego. Então, técnico, né? Significa arte, significa técnica, significa ofício. E logos significa conjuntos de saberes. Então, é conjuntos de saberes juntando a parte da arte, da técnica ou do ofício, né? De acordo aí com os autores Carvalho, Bastos e Krüger, de 2000, né? Eles definiram a palavra tecnologia como significado da arte, da técnica e do ofício, tá? Então, a palavra ela se define como conhecimentos que permite produzir objetivos, objetos, modificar o meio em que se vive, estabelecer situações novas para a solução de problemas que vão aparecendo, que vão surgindo, né, que vem dessa necessidade da humanidade, né? Mas a tecnologia em si, né, um contexto da palavra, né? O contexto da palavra tecnologia é um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de equipamentos em um determinado tipo de atividade, tá? Então, a autora,
Kensky, né, que eu também utilizei como base aí como base de conhecimento, né, do tema. Em 2003, ela reformulou a palavra tecnologia e ela afirmou que maneiras, jeitos ou habilidades especiais, específicas de lidar com cada tipo de tecnologia para que seja executada ou seja feito algo, se chama o quê? Técnica. Então, tecnologia, você precisa ter a técnica, né? Então, existem